Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, pós-feriado. Você deve ter descansado bastante. Por falar em descanso, estou de volta após as férias. E deixa eu confessar a você que está em casa, estava com muita saudade dos nossos encontros aqui, encontros diários na Rede Brasil de Comunicação. E hoje temos muita coisa a aprender no programa Assunto do Dia. O tema desta edição é doenças que afetam a pele. Você que está em casa, fique muito atento porque vamos trazer daqui a pouquinho muitas informações sobre este tema. Olha só, hoje é quinta-feira, como bem falamos, temos aqui o quadro Receita do Dia. Vamos aprender a preparar uma mousse de morango. Olha só essas imagens para deixar você já com água na boca. Mousse de morango é a receita do dia, que daqui a pouquinho vamos aprender o passo a passo da receita. E agora a gente volta a falar sobre o assunto, né? O tema de hoje. Essas doenças que atingem a pele são a quarta causa mais comum de doenças humanas. E o que mais preocupa é que muitas pessoas que sofrem de doenças dermatológicas, elas não consultam um médico especialista. Hoje aqui vamos ouvir dois profissionais que entendem bastante sobre o tema e eles irão tirar as nossas dúvidas sobre o assunto do dia. Aqui no estúdio vamos conversar com os dermatologistas, doutora Ayana Ferreira é a nossa primeira convidada que eu quero apresentar a você que está em casa, a doutora Ayana, e também doutor Sérgio Paulo. Já estão aqui nos nossos estúdios, né, os dois convidados. Quero dizer agora, virar para essa câmera, para o William e José, para dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso estúdio, fiquem à vontade. E falamos um pouco, né, que essas doenças dermatológicas, elas são comuns e que as pessoas elas não procuram de imediato um especialista quando se trata de algum problema na pele. Tem uma explicação para isso? É algo do comportamento, é algo cultural? Ou a gente encontra uma certa dificuldade em achar o dermatologista aqui no estado de Pernambuco? Doutora Ayana, seja bem-vinda, fique à vontade. A primeira palavra, já responda esse questionamento para a gente. Claro, muito obrigada pelo convite e bom dia. E o que eu acredito que seja essa dificuldade de acesso da população ao dermatologista? Existem vários aspectos para isso acontecer. Um dos aspectos realmente é a ausência de profissionais da área disponíveis com facilidade pelo SUS. E o SUS realmente é um grande sistema de saúde que eu admiro bastante. Contudo, devido à grande população brasileira precisar desse acesso, muitas vezes o profissional não existe um número suficiente de profissionais para abranger todo o território nacional. Então, primeiro ponto, em relação à ausência dessa procura imediata, é a dificuldade de acesso. E outro ponto realmente é o cultural, que você comentou, que é bastante importante. Porque muitas vezes o profissional, ele acredita que, o paciente, ele acredita que ele consegue resolver sozinho. Então, infelizmente, ele procura um farmacêutico, ou vai na farmácia, pedindo informações ou acesso a medicamentos que nem sempre vão realmente resolver aquele problema. Motivo pelo qual o profissional é necessário para o diagnóstico e o tratamento adequado. E ainda existe aquela conversa, né, doutor, com o vizinho, com um parente, onde é apresentado aquele possível problema na pele, aí tenta identificar o problema, é parecido com o problema de fulano de tal, que mora não sei onde também, tem um problema parecido. Aí ele usou tal pomada, ou colocou gelo, fez algum tratamento caseiro, e deu certo, mas não vai dar certo para todo mundo. E é um risco muito grande porque a gente pode estar ali escondendo um problema mais sério quando a gente tenta por conta própria resolver aquele probleminha. Pode ser uma manchinha, uma ferida ou outra coisa que atinge a pele. Bom dia, eu agradecer ao convite, né? Pela terceira vez estou aqui com vocês. Sempre um prazer receber. Sempre muito agradável isso aqui, eu acho muito instrutivo, né? Muito educativo essas nossas conversas. E realmente é um problema cultural também, não só de dificuldade de acesso ao profissional, ao médico, mas também um problema cultural. Muitas cidades, balconistas, farmácias se sentem incapacitados e até acertam. Tem clientelas de pacientes, eles procuram e acreditam muito neles. E aproveitando, seria um motivo muito importante, já que não se pode destruir essa cultura, de educar esses balconistas de farmácias no sentido, pelo menos, educativo, em relação a hanseníase, câncer de pele, e é um dos meus projetos,
de combate, por exemplo, à hanseníase, e educar esses profissionais, seria muito importante. Mas é um problema cultural e realmente a demanda, né, no serviço público, a espera por uma consulta é muito demorada, realmente. Quando a gente fala em balconista, porque tem, né, o profissional que trabalha ali no balcão da farmácia para atender as pessoas, mas também tem um farmacêutico. São coisas distintas que a gente é bom deixar bem claro, porque às vezes alguns farmacêuticos, eles cobram, né, acham que a gente está chamando ele de balconista, tentando desmerecer a profissão, e não é isso. O que a gente quer destacar é que, para se dar uma medicação para um paciente num problema de pele, é preciso sim consultar um especialista, um médico formado na dermatologia, né, doutor? Fez ali a especialização para tratar esse tipo de problema, o problema na pele. Então, tem algumas medicações que só o médico pode prescrever para quem está nos assistindo que tem algum problema de pele. É bom a gente esclarecer isso, né, doutor? Atualmente, as grandes redes de farmácia, eles realmente têm um farmacêutico formado para instruir. E tem um balconista de farmácia. As farmácias menores, que não pertencem a essa rede, nem sempre tem. Tem um balconista oficial, mas são pessoas muito importantes, né? Serem bem treinadas, seria importante. Ok, vamos ampliar ainda mais aqui o nosso bate-papo, falar sobre outro problema que atinge a pele. A gente lembra que esses problemas de pele, em geral, esses problemas afetam em muito a qualidade de vida das pessoas. E o melasma, você já ouviu falar? O melasma, ele não foge à regra. Imagina só conviver com manchas escuras, mais especificamente amarronzadas ali no rosto, e também regiões como testa, bochecha, queixo e também no nariz. Na reportagem que vamos acompanhar a partir de agora, vamos a um exemplo de como é conviver com essas manchas. Só que a Natália Amorim, nossa entrevistada, ela procurou ajuda de um especialista. Fique atento às informações sobre tratamento e sobre também o que é o melasma. Acompanhe. Natália Amorim, conhecida como Cuca Amorim, é digital influencer de beleza e, por isso, sempre precisa estar com a aparência em dia. Há 1 ano e meio, ela precisou encarar um vilão que aterroriza a pele, principalmente das mulheres, o melasma. Eu sempre tive muita sarda, então eu lido com mancha desde muito cedo. Mas o melasma tem uma característica diferente. A sarda é como se fosse meio pulverizado assim, e o melasma ele é uma mancha localizada e muito mais escura. E surgiu subitamente. Aquilo foi me incomodando. Mas eu sempre fiz tratamentos, né, mas não sabia o que era. Eu disse, meu Deus, será que as sardas estão se concentrando num determinado lugar? Foi isso que eu pensei de início. Mas aí depois eu descobri, eu tô com mancha como se fosse uma mancha gravídica, eu acho que chama assim. Quando a mulher engravida, depois da gravidez normalmente tem melasma. A minha é bem parecida, mas eu nunca engravidei, foi realmente uma alteração hormonal. Mas mexe bastante com a autoestima. No meu caso, eu não me envergonho mais, apesar de me incomodar muito, eu não me envergonho de aparecer sem maquiagem. O melasma normalmente é só mancha. Ela pode ser desde uma mancha marrom claro até uma mancha marrom escuro, até mesmo acinzentada, puxando um pouquinho para o preto, né? Para o escuro, mais escuro. Quanto mais escuro o melasma, mais difícil vai ser o tratamento daquele melasma, tá? Por quê? Porque ele vai se localizar mais profundamente nas camadas da pele. O problema de pele não tem causa definida, mas já se sabe que alguns fatores podem influenciar no seu surgimento. No caso de Cuca, sol, hormônio e estresse. Pior de todos, exposição ao sol. Mesmo com proteção solar e barreira física, se eu usar um chapéu, um filtro solar com fator 80, ainda assim ele piora. Até o calor. Se eu ficar num ambiente muito quente, um mormaço, eu noto que ele já escurece. E outro fator que para mim é o mais complicado de cuidar é o estresse. Se eu tiver aperreada com o trabalho, noite mal dormida, tiver com a rotina assim muito agitada, também é extremamente difícil conseguir disfarçar o melasma. Ele fica ali bem escurinho mesmo. O sol é o principal, porque o sol é o grande causador. O sol estimula os melanócitos, que são as células que dão cor à nossa pele. Então, estimula esse melanócito a ter uma proliferação e uma produção de pigmento exagerada, né? E esse pigmento se derrama na pele em local onde ele não deveria estar. E essa inflamação não se sabe ao certo por que ocorre, tá? A gente sabe que existe a predisposição genética e que o sol inflama essas células e faz com que elas se proliferem dessa forma. O dermatologista é o profissional mais indicado para diagnosticar e tratar o melasma, que é uma condição que não tem cura,
mas tem controle. E o paciente é a peça principal para que o tratamento dê certo. O melasma não tem cura, os pacientes ficam super ansiosos com isso. É uma das primeiras coisas que o dermatologista deve abordar na sua consulta, porque senão o paciente sai batendo de porta em porta de dermatologista, sempre procurando aquela melhora que não vai poder ser definitiva, né? Então a gente consegue muitas vezes fazer o paciente ficar livre do problema, porém no futuro ele pode recidivar. E alguns pacientes a gente não consegue livrar totalmente do problema, mas melhora bastante, né? E depois também podendo recidivar. Eu já fiz vários tratamentos para melasma e, assim, a melhora é bastante significativa. Meu melasma nunca chegou a sumir por completo, mas ele melhora um bocado. Entre as opções para cuidar do melasma, ciência e tecnologia se completam em técnicas como o peeling, microagulhamento e lasers. Esse aqui é a tecnologia chamada microagulhamento, só que esse aqui é feito por uma máquina, então é o microagulhamento que a gente chama de robotizado. E aí eu vou disparando e as agulhinhas vão aparecer aqui, ó. E aí a gente vai e agulha todo o rosto da paciente, tá? Outras tecnologias que a gente pode lançar a mão para o melasma são aquele laser que eu falei, que é o Nd:YAG Key Switched, tá? Que a gente faz disparos no rosto da paciente, semanais, por até 10 semanas. E esse aqui é uma outra tecnologia que a gente também pode usar para melasma, que é a luz pulsada. Tem que usar com bastante cuidado, assim como o peeling é uma tecnologia que, se você ajustar bem, ele vai melhorar o melasma, mas se o ajuste não for correto, pode até piorar, tá? E ele emite uma luz. A gente precisa estar de óculos, tanto o médico quanto o paciente, porque ele emite uma luz que é não colimada, não coerente, então essa luz espalha para todo o ambiente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou disparar aqui, ó, para vocês verem como é que é essa luz, e a gente vai e dispara essa luz durante todo o rosto do paciente, as manchinhas e toda a pele. Quem tem melasma é assim, acordou, lavou o rosto, passou filtro. A gente fica, a luz do celular escurece. O LED, as luzes que se usam hoje em dia nos ambientes, também a gente não percebe, mas a gente fica muito tempo exposto. Eu que trabalho com rede social, eu estou com o celular na minha frente o dia todinho, então eu diminuo a luminosidade dele para ver se eu consigo amenizar de alguma forma. São muitas horas ali de frente para a tela. E assim, se tiver protetor solar de galão, alguém souber onde vende, do grande, porque tem que usar, tem que reaplicar, é indispensável. Vou pedir também a Cuca Amorim, se ela descobrir, se alguém entrar em contato para dizer, né, para falar onde é que vende esse protetor solar de galão. Deixa um pouquinho aqui também na Rede Brasil de Comunicação, que estou precisando usar bastante protetor solar. E é muito interessante essa fala da Cuca Amorim, mesmo em tom de brincadeira, né, que ela precisa, ao acordar, já colocar o protetor solar por conta do melasma, doutor. É interessante que, mesmo não fazendo sol, é bom que as pessoas utilizem essa proteção solar, porque tem vários raios, né, que incidem na gente, mesmo não estando ali num dia ensolarado. Isso é muito importante. Se for de galão, melhor ainda, use bastante. Não há problema nem contraindicação para o uso do protetor solar. O tratamento do melasma, eu aprendi com uma paciente que insistiu muito e vinha muitas vezes até que eu acertei. E difere dos dermatologistas, a grande maioria. O que é importante dizer à paciente? Melasma não cura, ela controla, é um processo crônico. Primeiro, são 3 fatores, né? A exposição ao sol, o fator hormonal, dá mais em mulher do que em homem, dá mais na gravidez, dá mais em mulher que toma anticoncepcional. O fator hormonal e o fator genético. Tem mulheres que se expõem ao sol, tomam pílula e não tem. Então, o tratamento é baseado nisso. A genética a gente não pode mudar, né? Então, é importante porque o melasma ele é induzido pela radiação ultravioleta A. Não é uma radiação que exija exposição direta, é a claridade. Ele tem uma frequência de onda que atravessa vidro e tudo. Então, mesmo dentro de um carro, você deve estar usando o filtro solar. É importante no tratamento, pela manhã, você usar um filtro solar associado à hidroquinona. Os dermatologistas não fazem isso. Eles usam apenas à noite. Então, o melasma, ele melhora lentamente. Pela manhã, meia hora antes de sair de casa, ele deve usar um filtro solar associado à hidroquinona. E às vezes ácido glicólico, ainda melhor.
E orientar o paciente a cada 2 horas, independente de exposição direta, dele aplicar o filtro solar. Então, a frequência, 2 em 2 horas, mesmo dentro de casa, porque essa claridade também emite radiação ultravioleta A. A janela atravessa o raio ultravioleta A. Então, aplicar a cada 2 horas e 2 camadas em cada aplicação, para ter uma quantidade suficiente, que é 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. Frequência a cada 2 horas e 2 camadas. E esse filtro deve ser um filtro que tenha tanto substâncias químicas como físicas, que refletem ou absorvam. E tem uma cor mais clara. Na mulher é mais fácil. Felizmente o homem tem muito menos de 10% são nos homens. Mas nas mulheres já vai se ver com uma base esconder o melasma. E à noite ele deve usar de novo a hidroquinona associada à tretinoína, que é outro medicamento, e o ácido salicílico, que é a fórmula de Kligman. Com isso, após um mês, os pacientes limpam a pele. Os dermatologistas, a grande maioria, faz o quê? Usa filtro solar de manhã e usa apenas a hidroquinona à noite. Anda devagar. E os meus pacientes, com um mês, eles voltam bem. E depois, aí o paciente diz, eu vou ficar bom, eu já... Não, você agora vai passar o tratamento de manutenção, que mantendo o tratamento do filtro solar com a hidroquinona, depois o filtro, e a fórmula de Kligman à noite, que tem corticoide, que você não pode usar por muito tempo, você faz 3 vezes por semana. Com isso, você mantém controlado o melasma. E avisar o paciente. E dizer ao paciente que sol não é apenas que a gente está diretamente exposto numa praia, numa piscina, mas o dia a dia, dentro de um carro, qualquer lugar com claridade, tem ultravioleta A, que é o que provoca o melasma. Né? Então, muita atenção às informações. Daqui a pouquinho vamos trazer outras dicas para você que está em casa. Mas agora eu vou pedir licença aqui aos convidados, porque eu tenho que chamar você que está em casa a participar aqui do nosso programa. Vamos interagir? Vamos construir juntos esta edição do programa? Vamos lançar a enquete do dia. Hoje a pergunta é a seguinte, você vai ligar para a gente para responder aqui a nossa enquete do dia. A gente quer saber o seguinte, você que está em casa, você sabe como prevenir as principais doenças de pele? Você tem noção, tem ideia mais ou menos como é que se previne as principais doenças de pele? E enquanto você liga para a gente para responder aqui a nossa enquete de hoje, a gente segue para aprender mais sobre o assunto. Doenças de pele, e essas doenças podem causar manchas também. Temos agora uma tela com vários tópicos e vamos seguir aprendendo um pouco mais sobre essas doenças. Temos uma lista aqui e os convidados vão nos explicar. Primeiro ponto, a gente fala sobre os melasmas que atingem a pele. Doutor, explique para a gente, por favor. É algo grave, é algo comum, é algo que a gente deve se preocupar ou não? É algo mais simples? Fique à vontade. O que eu acredito do melasma não é só a questão estética. Porque, querendo ou não, a questão estética também influencia na questão psicológica. Então, existe um comprometimento da qualidade de vida daquela paciente que sempre vai querer estar cobrindo. Então, sempre vai querer estar maquiada, isso leva tempo, atrasa no horário do trabalho, então é tudo mais complicado. E, consequentemente, a essa redução da autoestima, existe o quê? Aquela coisa de insegurança no trabalho, querendo ou não, hoje em dia. Quando a gente vai para uma entrevista de trabalho, é muito considerada essa questão da estética. Então, não é só a questão de estética, mas também a autoestima da paciente. Quanto a complicações sistêmicas em relação a doenças sistêmicas, não. Não existem relatos de que o melasma ele possa gerar um comprometimento na saúde do paciente. Mas sim, eu acredito que, e dou muita importância para as minhas pacientes que chegam, na verdade, eu acredito que 80% das pacientes femininas do nosso consultório, elas apresentam esse melasma, elas nos procuram por ajuda, muitas vezes até frustradas, porque é um tratamento que realmente requer tempo. Cuidado, já que o melasma é considerado uma situação não curável, contudo controlável. Então, realmente, esse comprometimento da parte psicológica da paciente eu considero muito importante. Então, sistêmico não, mas psicológico e estético sim. Importante também a gente falar sobre outro problema, né? Outra doença que causa mancha ali na pele, que é o vitiligo. Doutor, explica pra gente o que é o vitiligo, se tem tratamento, tem cura. Como é que se chega ao diagnóstico do vitiligo? Bom, o vitiligo é uma doença considerada autoimune, né? Geralmente não é bem conhecida a etiopatogenia, mas se considera como uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico, que tem função de proteção, ele passa a encarar o melanócito, que produz a melanina, como fosse um estranho, né?
então passa a haver um processo de autoimunidade. Existem outras teorias, a teoria neurogênica e tal, mas acontece isso muito em crianças. Eu faço ambulatório lá no Oswaldo Cruz, vejo muita criança com vitiligo, e realmente é uma doença que gera muita, por ser crianças, né, que a autoestima é muito atingida. E atinge ali, doutor, também a pigmentação da pele, que é atingida, a criança fica com aquelas manchas onde a pele não tem mais aquela cor, fica uma mancha branca. É a pigmentação que é atingida? É atingida. A célula, o melanócito, produz melanina. Ele é agredido pelo sistema imunológico, ele é agredido e deixa de produzir a melanina. E eu sempre costumo dizer que existem vários vitiligos, dependendo do local, da idade da pessoa, não é, da cor da pessoa. Por exemplo, vitiligo em face é fácil. Vitiligo é fácil. Vitiligo onde tem pelo, porque nossa face tem uma grande densidade de pelos. E esse melanócito que reveste o pelo, ele, de certo modo, ele é protegido por esse mecanismo de autoagressão. Por isso que é muito mais fácil a repigmentação na face, na perna, onde tem. Difícil, por exemplo, ponta de dedo sobre dorso de articulações, maléolos, punhos. Esses locais, mãos, é muito difícil a repigmentação. Depende também do tempo de evolução. Quando o paciente procurou o médico, até 2 anos, os melanócitos ainda estão preservados. Depois disso, não há mais solução. Então, você tem que pensar nos fatores prognósticos, tempo de evolução, localização, idade, cor da pessoa, e tentar tratamentos que ajudem a afastar esse agressor e estimular a pigmentação. E é bom também a gente estimular, explicar para quem está em casa que esse tipo de doença que atinge a pele não é uma doença contagiosa, né, doutor? Não. Atinge ali o sistema imunológico, então você que convive com a pessoa que tem o vitiligo, não se preocupe porque você não vai pegar vitiligo por conta de um contato com a pessoa que tem vitiligo. Isso é bom porque a gente ajuda a tirar o preconceito, né, o estigma que tem sobre essa doença. E uma doença que também você tem, como doença autoimune, pode estar associada a outras doenças autoimunes, né? Isso acontece, tiroidite Hashimoto, algumas coisas que, como toda doença autoimune, existe essa associação, né? Agora a doutora Ayana vai explicar para a gente essa questão da psoríase, que é outra doença de pele que causa ali manchas. O que seria a psoríase? Essa é contagiosa, não é? Tem tratamento? Tem cura? Fique à vontade, doutora. Certo. Porque psoríase, na verdade, diferentemente do vitiligo, ela não é autoimune, ela é considerada uma doença imunomediada. Então, existe uma associação de fatores, que são fatores tanto genéticos, quanto ambientais, quanto emocionais. Então, a associação desses fatores que vai predispor ao surgimento dessas lesões de psoríase, que são lesões avermelhadas e descamativas, e tem algumas localizações específicas, que são cotovelos, joelhos, couro cabeludo e região lombar. E é uma doença que, na verdade, ela pode surgir em 2 faixas etárias, geralmente a faixa etária infantil e a faixa etária de um adulto mais maduro. E são os fatores genéticos dos pacientes que têm na infância são mais importantes, e os fatores emocionais e ambientais de quem desenvolve numa idade adulta é que são mais prevalentes. Então, aquele paciente muito estressado, aquele paciente que tem muita sobrecarga de trabalho, que está com comprometimento do sono, isso tudo pode influenciar no surgimento dessas lesões. E essa psoríase, querendo ou não, é uma doença que ela é imunomediada, ela tem fatores imunológicos associados e ela gera uma inflamação não só da pele, mas de todo o organismo. Então, esse paciente da psoríase não tem só um comprometimento estético, que é um comprometimento estético importante que muitas vezes faz com que o paciente não queira expor o corpo, não queira ir numa praia, numa piscina com a família, gera uma restrição da convivência familiar, social do paciente. Mas também, associadamente, ela tem fatores inflamatórios, então pode gerar uma doença cardiovascular precoce. Pacientes de psoríase podem ter inflamações articulares, então gerar uma doença articular inflamatória a longo prazo. Mas mais importante do que isso, inclusive, é a questão cardiovascular, ou seja, aquele paciente que pode ter uma síndrome metabólica associada, hipertensão, diabetes, doença do coração. O paciente de psoríase é um paciente que precisa de cuidados multidisciplinares. Agora a gente vai para aquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E aqui no programa hoje estamos falando sobre doenças de pele. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E a Tânia Silva é quem traz essas informações a partir de agora. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é da revista Abril, a nova cartilha para cuidar bem da pele dos mais velhos. A cartilha da Sociedade Brasileira de Dermatologia aborda quais são as doenças da pele que mais atingem a população acima dos 60 anos. O material explicativo também mostra os cuidados diários com a pele dos idosos e o que fazer para prevenir o envelhecimento precoce da pele. De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer, manchas, micoses, alergias, ressecamento e psoríase são os principais problemas que atingem a pele. No caso do câncer de pele, que está relacionado com a quantidade de sol que nós nos expusemos ao longo da vida, a idade é um fator de risco. É recomendável autoexame regular e um check-up por ano do dermatologista, principalmente para os que possuem mais de 60 anos. Quem quiser ter acesso às orientações da cartilha, pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Agora a gente volta ao estúdio. Com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Ótima dica, você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e ter outras informações sobre essa cartilha, que é muito importante você ficar atento. E a Tânia falou muito, né, dos cuidados específicos, principalmente quem já está numa idade mais avançada, quem já está com muita experiência de vida, que tem marcas, né, que ficam na pele também com o passar do tempo. E a gente explica para todo mundo que está em casa, independente da idade. De que forma, doutora, eu posso cuidar melhor da minha pele? É suficiente apenas o sabonete ao tomar banho ou preciso ter também outros cuidados? Um hidratante, algo mais? Como é que a gente explica para todo mundo, né? Desde criança até os idosos, na boa idade, como a gente gosta de falar. Ok. Na verdade, são cuidados gerais, que são orientação para todos os pacientes de quaisquer faixas etárias, que seriam o uso de sabonetes não agressivos para a pele, que é aquele sabonete do banho que a gente poderia sempre utilizar, em vez de sabonetes mais agressivos, sabonetes antibacterianos sem indicação expressa, seria a gente usar um sabonete neutro, por exemplo, glicerinado, sabonetes, vou falar marcas sem nenhum tipo de conflito de interesse, mas sabonete Johnson, um sabonete neutro da Granado seria o ideal para tomar banho. E esse banho seria um banho menos agressivo com a pele. Quanto menos fricção, menos a gente tira a camada superficial de gordura de proteção da nossa pele e a gente vai ter, com esse cuidado, um benefício sempre a longo prazo. Então, um sabonete neutro glicerinado para banho. O uso, logicamente, do filtro solar diariamente para quaisquer faixas etárias, mas principalmente para aquelas pessoas que têm um trabalho relacionado à exposição solar com a reaplicação a cada 2 a 3 horas, como o Dr. Paulo tinha comentado. E o que acontece? Não só a gente tratar um melasma, mas a gente não deixar ele acontecer. Porque quando a gente deixa ele acontecer, a gente vai ter que ter essa questão do custo do tratamento, e não só o custo, toda a questão psicológica envolvida que a gente já discutiu, né? E o uso de hidratantes, principalmente na pele do idoso. A pele do idoso naturalmente vai perdendo aquela hidratação no decorrer do tempo. Vai se tornando mais fina, mais enrugada e mais predisposta a infecções e traumas. Então, o hidratante na pele do idoso é imprescindível para prevenir todas essas complicações a longo prazo. Ok, são cuidados simples que podem ser colocados em prática. Quem está em casa pode seguir essas dicas interessantíssimas. É muito importante para se ter uma pele saudável, porque é o maior órgão do nosso corpo. A gente dá essa importância toda, né, que a pele merece, doutor, ou a gente ainda está um pouquinho aquém do ideal? Nós somos vítimas, né, de falta de investimento em educação, né, da população. O governo realmente não investe no maior pilar da saúde pública e privada, que é educar as populações, a ter hábitos, né, corretos, e educá-la a reconhecer as doenças no início, quando ainda é tratável e que não vai precisar ir para o hospital. Aí é que está o desperdício de dinheiro. Então, o governo realmente não é prioridade dele a educação da população nesse sentido, e isso tem um custo, porque nós
deveríamos nos proteger do sol a partir dos 6 meses de idade. Quando você se protege a partir de 6 meses com filtro solar, durante toda a vida, e uso regular de filtro solar, você tem 78% menos chance de desenvolver câncer de pele na vida adulta. As doenças pré-malignas, a ceratose actínica, uma lesão pré-maligna mais frequente, na faixa etária dos 60 a 69 anos, por exemplo, 80% desses pacientes já apresentam lesões pré-malignas que, não tratadas, vão evoluir para o câncer de pele. É muito importante, olha, 30 a 65% dos idosos têm queixa de pele seca. E em consequência disso, o motivo maior de prurido, a coceira na pele do idoso, a causa principal é pele seca. Quando você diante um paciente idoso que entra no consultório com queixa de coceira, a primeira coisa que você tem que investigar é hidratar. Agora, hidratar de forma correta. O hidratante, evitar o banho quente e demorado, banho curto e não de curta duração. E logo após o banho, antes de 5 minutos, após ele se enxugar, ele tem que aplicar o hidratante. Porque mesmo após se enxugar, ainda resta um pouco de água que vai potencializar a ação do creme hidratante. Isso é muito importante. Eu sempre digo, olha, quando você botou a toalha, já pegue seu hidratante. Isso é fundamental na potência, na eficácia do uso do creme hidratante. Isso não é nada de vaidade, é cuidar da pele, é o cuidado que ela merece. Evitar que ele se coce. Quando ele se coça e se não corta bem as unhas, fere a pele, por exemplo, na perna. E aí cria uma porta de entrada para a penetração de bactérias, gerando às vezes infecções graves, por exemplo, como a erisipela. Então não é apenas uma parte estética. Evitar que a pele inflame. Os eczemas são induzidos, inclusive em crianças, pela pele seca. O eczema atópico, por exemplo. O que induz o eczema, a inflamação e a coceira é a falta de hidratação. E agora a gente volta, a falar um pouco mais sobre as doenças de pele que causam manchas. Temos aqui outra tela com vários tópicos. E o primeiro tópico fala sobre a dermatite. O que seria dermatite? Se é algo comum, é algo que preocupa a nossa população, é algo que pode ser também transmitido ou não? Vocês podem explicar, fiquem à vontade. O nome dermatite significa inflamação de pele. Então, a gente tem que especificar qual é o tipo de dermatite que o paciente apresenta, e isso é o diagnóstico dermatológico em consultório. Por exemplo, crianças mais frequentemente têm a dermatite atópica, que o Dr. Sérgio Paulo acabou de comentar, que é uma situação que a gente eu não consigo considerar como uma doença oficialmente, é uma situação transmitida geneticamente de pais para filhos, ou seja, as crianças chegam levadas pelos pais com inflamações de pele, ou seja, eczemas ou dermatites de pele. Contudo, o idoso, por exemplo, apresenta dermatites relacionadas à pele seca. E um adulto pode ter uma dermatite relacionada a estresse emocional, que gera um comprometimento da superfície da pele associada à coceira, ou seja, prurido. Então, dependendo da faixa etária, a gente dá o diagnóstico das dermatites. E na sequência aqui, nesse próximo tópico, interessa a muita gente que está nos acompanhando, principalmente os adolescentes, que sofrem bastante com as acnes. O que seria, doutor Sérgio, a acne? O que é que causa? Tem algum fator hormonal que também contribui ou não? O senhor pode explicar para a gente essa questão da acne? Por que ela acontece e deve ser tratada com um especialista também? Sim ou não? A acne é uma doença, que afeta o folículo piloso em áreas especiais, face e dorso. Por que aparenta aí? Porque ela tem um componente na idade da adolescência, por influência hormonal, há um estímulo à produção dessa glândula do sebo, da gordura. Então, o estímulo hormonal estimula essa glândula e aí vai haver uma produção maior desse sebo, dessa glândula, e o canal que leva até a pele é um canal desproporcional ao tamanho da glândula, menor, que resulta em quê? Na retenção desse sebo. Então, vai se formando, vai dilatando esse folículo e formando o cravo. Chega um momento que isso aumenta tanto que rompe esse canal e aí gera um processo inflamatório, que são as espinhas, as pústulas e reações mais intensas os abscessos, cicatrizes e a temível cicatriz. É verdade. Na mulher começa mais cedo e termina muito mais tarde, apesar de ter uma intensidade menor.
Por isso que deve se tratar logo no início para se evitar as cicatrizes. Os cravos se transformam em pápulas, espinhas, e espinhas deixam cicatrizes. E principalmente abscessos, cicatrizes mais profundas ainda. Então hoje foi, a partir de 1978, por aí na Europa, foi lançado um remédio chamado a isotretinoína, que revolucionou o tratamento da acne. E eu gostaria de falar sobre o preconceito que se criou contra essa doença, que gera depressão, é perigoso. Ele só tem que ter um cuidado. Mulher grávida não pode tomar, porque ele gera graves deformidades ao feto. Mas é um medicamento que revolucionou o tratamento da acne. Você trata, dependendo do peso, 6 meses e cura. Né? Eu acho que é muito importante eu colocar aqui, desmistificar isso, porque a isotretinoína é um derivado da vitamina A. Não pode apenas, pode ter a pele seca, consequência do excesso dessa vitamina A, os lábios ficarem secos, a pele seca, mas é um tratamento que resolve. Os outros são paliativos, existe tratamento tópico, mas são paliativos. Quando interrompe, volta o problema. E a isotretinoína é maravilhosa, né? A gente tem várias perguntas, várias participações aqui no nosso WhatsApp, mas agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos fazer um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, pode participar com a gente. Manda aí sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você acessa o WhatsApp, deixa sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, que mandou sua mensagem no nosso WhatsApp, fique atento porque sua pergunta vai ser respondida a partir deste momento com a ajuda dos nossos especialistas. Vamos aqui às primeiras participações. O Valtemir tem a seguinte dúvida. Ele tem nas costas um cravo e esse cravo é bem antigo. Ele tem o desejo de remover esse cravo. Aí tem um profissional específico para fazer a extração desse cravo? Como é que os convidados poderiam me ajudar em relação a qual profissional da saúde eu posso procurar? É a dúvida do Valtemir, que tem esse cravo nas costas. A gente explicou sobre a acne, falamos também sobre o cravo e ele quer fazer a remoção do cravo. É possível? É preciso procurar um especialista também, doutora? Claro. Possivelmente esse cravo, ele... acredito que possa ser um cisto epidérmico, que muitas pessoas acham que é um cravo, que na verdade é um pequeno cisto, que inclusive existe o discurso do paciente que diz, doutora, eu espremo o cravo e sai um conteúdo macento e com odor fétido. Então, realmente é um cisto epidérmico. O cisto epidérmico é um cisto simples, que é um cisto que não tem relação com nenhuma doença neoplásica e ele pode ser retirado cirurgicamente. Tem alguns dermatologistas que são cirurgiões dermatológicos. Eu sou uma delas, eu sou uma cirurgiã dermatológica. Então, eu faço a retirada cirúrgica ou em consultório ou através do SUS. Eu tenho um ambulatório de cirurgia dermatológica no CISAM, que é a maternidade da Encruzilhada, e pelo SUS eu atendo esses pacientes, consigo, é uma demanda muito grande, mas eu tento organizar na minha agenda para eu poder fazer esse tipo de procedimento também. Ótima explicação. Agora tem a participação da Eli Claudino e ela disse que na opinião dela, ela sempre defende essa opinião e queria saber dos convidados o que eles acham sobre o que ela tem a dizer. Ela diz que o protetor solar ele deveria ser encarado aqui no Brasil como um remédio que poderia ser fornecido através do Sistema Único de Saúde nos postos de saúde, por exemplo. A necessidade do protetor solar ser remédio aqui no nosso país, ela diz que defende essa ideia e reafirma agora. E queria saber dos convidados. A gente agradece aqui a Eli Claudino. Vocês concordam com isso? Concordo plenamente. Eli Claudino. Eli Claudino. Eli Claudino, olha, você tocou numa coisa muito importante. Os filtros solares são caros porque para o governo eles são classificados como produtos de beleza. E produtos de estética, o imposto é muito mais alto. Mas como governo, a preocupação principal, acima de todas, é arrecadar. Ele se mantém, resiste a mantê-lo como um produto
de estética, um produto cosmético, onde o preço é muito maior. Mas isso é uma aparente arrecadação, ao mesmo tempo que o governo arrecada mais, menos pessoas usam, mais pessoas vão ter câncer de pele. Como em muitas maneiras de gestão do governo, ele prefere arrecadar e depois lá na frente tem um prejuízo. Se ele tornasse um produto acessível à população e educasse a população, que também ele não faz isso, nós teríamos uma incidência muito menor de câncer, muito menores internamentos, muito menores cirurgias, e ao final ele gastava menos. Mas a prioridade dele é arrecadar, tendo a ilusão que está arrecadando para os cofres públicos mais. Mas no final, com o gasto, com as consequências de não educar a população e não tornar o filtro solar um produto acessível à população, ele gasta muito mais. Isso se aplica em muitas coisas da gestão pública, né? O doutor falou sobre esse acesso, né, que às vezes tem uma certa dificuldade por conta também do valor em que a pessoa vai comprar esse produto. E esse valor depende muito em relação ao fator ideal, né? Quanto maior o fator, parece que é mais caro, né, esse produto. Aí como é que a gente poderia auxiliar quem está em casa? Às vezes um fator 40, 50, 30 pode ser tão eficaz quanto o fator 90, por exemplo. Basta só reaplicar várias vezes ao dia, porque às vezes a gente tem essa ideia, né? O protetor solar é fator 90, só uso uma vez ao dia, acabou-se, estou protegido, porque o fator é muito alto. E às vezes não é assim, às vezes tem uma ideia errada sobre isso, doutor. Explica pra gente sobre a importância de saber o fator de proteção ideal, quanto maior, melhor, ou não necessariamente? Na verdade, o importante é o uso do protetor solar com fator de proteção maior ou igual a 30. A diferença entre um 30, um 40, um 50, um 90 é pouca, mas assim, é uma diferença importante para quem tem, por exemplo, melasma, que a gente precisa de um fator de proteção maior associado com um filtro físico e químico, como o Dr. Sérgio tem explicado, mas na verdade, o uso e a reaplicação a cada 2 a 3 horas faz com que haja uma boa resposta a esse tratamento com prevenção de câncer de pele e de demais doenças. Então, se você tiver um fator de proteção maior ou igual a 30 sendo reaplicado a cada 2 a 3 horas, você mantém uma eficácia considerável, que é muito melhor do que usar um fator 90 uma vez ao dia. O doutor Sérgio também tem algo a contribuir com a gente. Apenas rebendo um pouquinho vontade. antes, a Austrália é um país que tem mais melanoma no mundo. Lá é um país cujo governo tem seriedade com a saúde e eles fizeram um programa de distribuição, respondendo ao distribuição de filtro solar pelas praias. Nós, na nossa ONG, por exemplo, fizemos isso em novembro, agora na Praia de Boa Viagem, distribuição gratuita. Aparentemente um gasto para o governo, mas e conscientização da população. A questão do filtro solar, eu estive lendo recentemente, um mês atrás, é o seguinte: realmente o fator 30 é o ideal, a diferença entre o 30, 40, 50 é pequena. A diferença, o problema é o seguinte, que as pessoas não aplicam uniformemente o filtro solar. Então, por isso que se usa um fator maior para compensar essa não aplicação uniforme sobre a pele. Mas se você usar 30 de forma uniforme correta, tudo bem. Agora, quando se aconselha 60 ou mais, é para compensar a aplicação não correta, uniforme em toda a pele. É por isso que se utiliza, varia, né? A utilização de 30, 60, 80. Viu? Ok, vamos seguir aqui com mais participações, ótimas explicações aqui dos nossos convidados. Entendemos, né, a dinâmica dessa questão do fator de proteção. A Adriana está participando aqui no nosso WhatsApp. A Adriana disse que a mãe dela tem 73 anos e o rosto dela está ficando muito vermelho, em um formato de uma rosa, como se fosse formando ali uma rosa bem avermelhada no rosto da mãe. Ela está passando uma medicação, mas acha que não está melhorando. O que deve fazer? Acho que será o momento de voltar ao especialista para rever, né? Porque ela disse que está usando uma medicação que tem uma substância aqui, beta-metazona. Tem essa substância medicação, mas se ela está usando é porque algum profissional recomendou o uso desse tipo de medicação. Então, se ela vê que não está surtindo efeito, tem que voltar no especialista, o que é que ela deve fazer para melhorar a situação da mãe? É uma mancha no formato de uma rosa no rosto.
Na Pode ser várias verdade, coisas, né? o ideal é realmente a avaliação dermatológica, porque uma mancha avermelhada existe um grande diagnóstico diferencial. A dermatologia tem mais de 5.000 doenças para poder a gente aprender e diagnosticar, que é isso que a gente faz desde a graduação, se especializando ainda mais na pós-graduação, que é a residência médica. Então, o ideal seria o retorno à consulta dermatológica, realmente com o dermatologista, para poder fazer o diagnóstico e o tratamento. Essa pomada betametasona é um corticoide de uso amplo, que não necessariamente foi um médico dermatologista que prescreveu. Pode ser que, infelizmente, ela tenha feito aquilo que a gente comentou no início. Tem procurado um farmacêutico ou um balconista que tenha prescrito, ou até outro profissional que não tenha tanto conhecimento. Eu considero a betametasona um corticoide muito forte para a face. Então, talvez precise desse diagnóstico dermatológico correto para o tratamento adequado. Sempre é, né? Porque quando o paciente vem ao meu consultório usando corticoide, que ele inibe, esconde a doença pelo poder anti-inflamatório, a primeira coisa que eu peço é ele suspender. E o betametasona existem dois, né? O valerato de betametasona, que é média potência, e o dipropionato de betametasona, esse sim é de alta potência, depende do betametasona. Mas, de modo geral, mesmo esse de média potência, ele provoca modificações que impedem o dermatologista dar o diagnóstico. Afinal, o diagnóstico, essencialmente dermatológico, é pela inspeção, ver a doença. Se muda, né? É como foi o Michael Jackson, depois de muito tempo, tanta cirurgia, quem ia reconhecer? Então, a pele mais ou menos se comporta assim, você modifica pelo poder anti-inflamatório do corticoide e se torna difícil dar um diagnóstico. Né? E o perigo do uso do corticoide é que tem efeitos colaterais, né? Na face tem, né? Acne, atrofia, né? Várias complicações. Então, muita atenção a usar esses produtos, né? Tem que ser sim com o auxílio de um especialista. Temos outras participações, muita gente interagindo, participando. A pessoa não se identificou, mas disse que tem hoje 36 anos e ela falou o seguinte: nunca teve acne, mas não teve acne durante a adolescência, mas quando engravidou, aos 24 anos, surgiram várias acnes no rosto. Hoje tem 36 anos e elas continuam essas acnes. Isso é normal? Sim ou não? Infelizmente, sim. Uma das principais causas da consulta dermatológica hoje em dia, no meu consultório também, eu tinha comentado sobre o melasma, mas é a acne da mulher adulta. Hoje tivemos a oportunidade de conversar sobre a acne do adolescente. Contudo, infelizmente, hoje em dia existe cada vez mais uma incidência muito maior de acne da mulher adulta, que é aquela acne que surge após os 18 anos e só vai deixar a paciente em paz em torno de 50 anos, que é mais ou menos o período da menopausa. Então, é justamente esse tipo de termo que o paciente chega dizendo: doutora, eu não tinha acne na minha adolescência, minha pele era linda, limpa, eu tinha orgulho da minha pele. E agora, depois de adulta, eu estou apresentando essas lesões, eu estou muito envergonhada, isso está comprometendo a qualidade de vida. Eu digo, sim, exatamente. E a fisiopatologia, ou seja, a explicação, o motivo pelo qual isso surge é um pouco diferente da origem da acne do adolescente. Então, isso demanda cuidados, sim. Existem tratamentos tópicos e tratamentos sistêmicos. Um dos tratamentos, o Dr. Sérgio Paulo comentou que também pode ser utilizada a isotretinoína, que é o Roacutan, conhecido de marca como Roacutan, para poder a gente fazer esse tratamento. Mas existem... Controlado, né? Isso, então tarja preta, não tarja preta, mas é classificado como um medicamento de uso restrito, prescrito pelo dermatologista com receita especial. Apenas o dermatologista, que é o médico especialista, quem deve manipular e prescrever esse tipo de terapêutica. Vamos aqui, quer complementar? 9% das mulheres iniciam a acne entre 25 e 34. E 4% entre 35 e 44 anos. Então, não é uma coisa limitada. E uma coisa importante da acne da mulher adulta é que ela muitas vezes se limita à parte inferior da face. Mas tem casos também, a acne comum, mas essa característica na parte inferior, a acne da mulher adulta, mas se trata do mesmo jeito e se deve investigar o ovário policístico, às vezes associado. Essa acne pode ser sinal, doutor, de ovário policístico? Ovário policístico, às vezes, pode estar associado, deve se investigar também. E o que deve também fazer é não mexer, né? Não tentar estourar, porque pode haver uma contaminação, por exemplo, ter algum germe na unha, na mão. Não, o que se deve fazer, a manipulação da acne é apenas nos comedões, as lesões não inflamatórias. Você pode ter um esteticista que tenha esse critério de manipular apenas os comedões. As lesões inflamatórias contribuem para aquilo, ao evoluir, deixar cicatriz, que é mais
mais problemático, principalmente pessoas morenas, né? E aqueles produtos que a gente liga a televisão, às vezes tem, né, uma propaganda bem forte, às vezes com pessoas influentes da mídia, né, falando que utilizando aquele tipo de produto em poucas horas, né, em poucos dias, a acne vai sumir. Muita gente também usa creme dental para secar a acne. Não existe Não pode fazer isso. Tratamento de acne não existe antes de melhora, antes de 2 meses. Inclusive a isotretinoína. E até brincando eu digo aos meus pacientes, principalmente as mulheres que gostam muito de se olhar no espelho, eu digo, olha, esconda os espelhos. Tranque com cadeado bem grande. Pelo menos por 2 meses, por né? Por 2 meses, tranque todos os seus espelhos num cadeado bem forte. Só se olha a partir de 2 meses, que é quando começa a melhorar. Então, para elas não terem ansiedade, e é importante, porque se você não avisa, o paciente pensa que o remédio não é bom. Digo, começa a melhorar depois de 2 meses. E realmente, depois de 2 meses, a isotretinoína começa, nos 3 meses, aí está bem melhor. Né? E depois volta só para fazer ali a manutenção, né? Para ter aquele cuidado constante. Quando termina o tratamento, é muito importante você ficar usando os retinóides, o ácido retinóide, que vai o quê? Combater os comedões que ainda não são visíveis, que poderão se tornar, principalmente se for homem abaixo de 20 anos, tem uma tendência maior a recidivar. Eu gosto muito da Adapaleno, que hoje não tem mais em creme, que irrita menos, mas com manutenção, por um período para evitar a recidiva. Na verdade, eu gostaria de enfatizar muito o que você comentou agora há pouco. Não, doutora, tem esse tipo de paciente comenta que olha no YouTube, olha na rede social, o que é que a blogueira está fazendo e quer fazer também para melhorar a acne. Isso tem chegado de uma forma muito importante no meu consultório. Pacientes com acne agravada, piora da acne, cicatrizes e manchas relacionadas a esse tipo de coisa. Então, infelizmente, gente, população, o que eu posso fazer para ajudar essa informação é importante, de conscientização da população, que é o que o doutor Sérgio bate mais na tecla. Gente, prescrição é médica. Infelizmente, você pode piorar quadros que não estão tão piorados, devido a estar olhando tipos de produtos que maquiadoras e youtubers, elas usam em si próprias, dizendo que tem um resultado maravilhoso e em você não tem. O tratamento é de cada um. A gente é médico antes de qualquer coisa. Então, a gente faz um tratamento individualizado para cada situação e doença clínica do paciente. Então, eu gosto muito de enfatizar isso, porque conscientização da população é muito importante. Então, não piore o que já você não está gostando por acreditar que você consegue resolver sozinho em casa através da informação de alguma rede social ou de algum youtuber. Tudo bem que existem redes sociais de médicos, mas nada disso substitui a consulta dermatológica. Agora temos perguntas por telefone. Vou pedir licença para ler agora a próxima pergunta. A do Jair Galvão, ele ligou para a gente, ele mora lá no Jordão Alto, sempre participa aqui do programa. E o Jair quer saber o seguinte: alimentos que as pessoas chamam de remosos, eles podem causar algum tipo de alergia ou doença de pele? São aqueles alimentos mais carregados, né, que a população chama de que é remoso. Isso é um mito. É um mito, essa coisa de... Então, sempre você come, né? E vai inevitavelmente coincidir com alguma piora. Não existe. A não ser que a pessoa seja desnutrido, deixe de comer, e que a pele se torna seca, a aparência muda, mas essa questão de alimentação, isso é poucas situações. Por exemplo, a dermatite herpetiforme, que você tem uma dieta pobre em glúten, né? São exceções, não é a regra. As pessoas valorizam muito alimento. De modo geral, esqueça, alimento não piora a pele. E para não correr o risco, uma alimentação saudável vai muito bem. Chocolate para acne, não sei o quê. Tem muita alimento remoso, isso é muito comum a gente ouvir no consultório, mas não tem valor. Alguns estudos científicos, eles falam sobre alguns alimentos específicos para algumas doenças específicas. Um exemplo, ele comentou que é a dermatite herpetiforme no contexto da doença do glúten. Por exemplo, quem tem doença do glúten não pode comer o glúten, tanto por conta do comprometimento no trato gastrointestinal, quanto por conta da pele. Tem alguns estudos que falam sobre, por exemplo, o uso de whey protein na acne da mulher adulta.
né? Uso de alimentos de alto índice glicêmico, por exemplo, comidas gordurosas de muito açúcar, na acne, na bile adulta e na oleosidade. Então, são coisas específicas. Mas, por exemplo, não, alimentos remosos fazem mal para a pele, não. Mas uma alimentação saudável, como você acabou de comentar, não é só bom para a pele, mas para o sistema orgânico completo. Suplemento, assim, alimento propriamente não, por exemplo, suplemento vitamínico, contendo vitamina B12, provoca acne. Isso. Esses suplementos que vêm, complexo B, que desse complexo B tem a vitamina B12, ele é um agravante da acne, por exemplo. Mas alimento, de modo geral, não. E só se sabe disso procurando um especialista. No caso, quem vai passar a suplementação seria um profissional da nutrição, que também tem essa informação e pode passar para essa pessoa, para mais na frente não estranhar. Eu não acredito muito em suplemento vitamínico. Revista New England, a maior revista americana, já teve trabalho mostrando que esses suplementos vitamínicos saem pela urina. Geralmente não tem... A boa alimentação é suficiente. Isso por trás tem um interesse comercial, sabe? Existe a indústria por Exatamente, trás, né, doutor? por trás. Vou pedir licença agora aqui aos nossos especialistas. Daqui a pouquinho a gente volta para comentar mais sobre doenças de pele. Mas a gente lembra que no próximo bloco do Assunto do Dia tem um quadro Receita do Dia. Daqui a pouquinho a Luciana Luna vai trazer uma dica muito especial. Olá, Luciana! Olá, daqui a pouco eu vou mostrar como fazer uma mousse de morango deliciosa. Se eu fosse você, eu não saía daí. É logo após o intervalo. Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e a partir de agora vamos aprender a preparar uma mousse de morango. E bem econômica essa receita, você vai pegar agora o papel e a caneta, anotar cada ingrediente e bom apetite! Olá, tudo bem com vocês? A dica de hoje é uma mousse de morango que vai te surpreender. O bom dessa receita é que nós vamos utilizar ingredientes super econômicos, então não tem desculpa para não fazer em casa. Bora começar? Para a receita de hoje você vai precisar de 2 xícaras de leite em pó, 1,5 xícara de água gelada, um pacote de suco em pó de morango e geleia de morango para decorar. Vocês vão ver como essa receita qualquer um pode fazer em casa. Nós vamos começar colocando no liquidificador a água e o leite em pó. Eu vou colocar só metade do pozinho de suco de morango. E agora nós vamos bater. Após bater cerca de 2 minutinhos, eu vou acrescentar o restante e bater novamente. Após bater bem na velocidade alta por cerca de 5 minutos, nossa mousse vai ficar com a consistência bem firme, tá vendo? Já pronta para o consumo. Mas como eu gosto geladinha, a gente coloca para gelar um pouco. Então aqui eu tenho as tacinhas onde a gente vai colocar uma parte da mousse e completar com a geleia. Aqui eu tenho a geleia de morango com pedaços e vou colocar por cima, que vai dar um toque todo especial. Como vocês viram, a sobremesa super fácil de fazer, nós utilizamos ingredientes baratinhos e ficou com uma apresentação incrível. Agora eu vou para a melhor parte, que é degustar. Poderia também ser a melhor parte para a gente aqui do estúdio Luciana Luna, só
trazendo para cá essa receita para a gente também aprovar, mas a gente confia na Luciana Luna, que sempre traz dicas de receitas especiais, econômicas e bem práticas. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado pela dica aqui no nosso programa. E a gente segue aqui e a gente lembra também o quê? Se você que está em casa perdeu algum detalhe da receita, você não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, você acessa, vai encontrar o vídeo com essa receita completinha, aperta lá o play e você vai aprender a fazer essa mousse. Muito obrigado, Luciana, e a gente segue com mais informações sobre doenças de pele. Muitas pessoas participando. Maria Bernadette, ela ligou pra gente, ela mora na cidade do Paulista e ela deixou a seguinte pergunta aqui aos nossos convidados. Maria Bernadette quer saber o seguinte, ela disse que passou por uma situação de grande estresse, isso mais ou menos há 1 ano e meio. E desde então essa situação de estresse, as mãos ficaram avermelhadas e a pele começou a estourar. Será que é algum problema grave ou é algo emocional? Ou foi por conta de algum produto que eu usei e estou confundindo as coisas? Como é que a gente poderia responder a essa telespectadora que ligou e disse mais ou menos há 1 ano e meio, a Maria Bernadette, né, teve um problema emocional e teve essa questão da pele mais avermelhada e começou a estourar as mãos. Certo. Pode ser algo que ela usou e causou essa reação, ou pode ser algo de cunho emocional e causou esse problema na pele? Provavelmente o nome dela é... Maria Bernadette. Maria Bernadette. Provavelmente, se você é dona de casa, né, a gente tem que pensar no mais provável, que é o contato com sabões, detergentes. E se principalmente tiver história de asma, rinite, as pessoas são mais predispostas a desenvolver irritação. E coincidiu com isso, seu estresse, mas fundamentalmente eu acho é investigar o que você teve contato com as mãos, né? Nos seus afazeres diários, né? Pode ter trocado algum produto um por outro e teve essa reação. Ou pode ser algo mais grave que ela precisa investigar com o especialista. Independente do que seja, ela tem que ir ao médico. É o médico, é bom. Outra participação aqui no nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas disse que tem problema de melasma. E queria saber se existe algum produto natural que vocês indicam para tratar e trazer uma melhora para esse melasma. Tem algum produto natural ou não? Na verdade, o tratamento do melasma, ele se baseia em medicamentos. Existem alguns medicamentos que eles vêm de plantas, como por exemplo, uma medicação via oral chamada Polipodium leucotomas, que é uma substância advinda de plantas que ela é auxiliar ao tratamento do melasma. E existem alguns clareadores alternativos que são um pouco menos potentes do que a hidroquinona, por exemplo, que eles são advindos de plantas. Mas tratamento natural, por exemplo, tratamento através do uso de chás, através do uso de outras substâncias, não existem evidências científicas que comprovem que isso vai gerar um ganho ou uma melhora para o paciente. E nós somos da Sociedade Brasileira de Dermatologia, temos uma formação médica voltada para a publicação científica para trazer o melhor resultado para os nossos pacientes, quaisquer que sejam eles. Então, eu acredito que é importantíssimo a gente procurar um médico, sim, quando necessário, e a partir do tratamento que ele prescrever, você vai ter a sua melhora. Mas o médico é quem vai saber quais são essas substâncias naturais que podem ser transformadas em medicamentos e fazem parte do auxílio ao clareamento do melasma. Ótima explicação, temos aqui mais participações, muita gente participando, a gente agradece a você que está interagindo conosco. Regina Rocha, ela que mora em Casa Amarela, diz que a amiga dela tem uma mancha ali no ombro e essa mancha parece uma pancada, é como se fosse uma pancada. A característica da mancha, né, avermelhada, começou pequena, mas agora vem crescendo e significativamente esse crescimento. Às vezes dói o local dessa mancha, às vezes arde e tem um certo queimor nessa região. Ela foi a vários médicos, ela explica aqui, e não conseguiu descobrir, não conseguiu chegar ao diagnóstico. O que é que seria isso? Será que ela procurou um dermatologista? É difícil, vale também essa né? pergunta, né? A gente também faz uma pergunta à Regina. Será que a amiga dela procurou um dermatologista? Os dados são muito vagos. Muitas coisas afetam essa região com essas mesmas características, com esses mesmos sintomas. É difícil, assim, é arriscado até a gente, assim, arriscar um diagnóstico, né? Eu acho, né?
Exato, concordo plenamente. São características descritas que não, assim, direcionam o nosso pensamento para um diagnóstico. Para uma doença, E o certo, assim, para uma doença em si. E o certo, realmente, do diagnóstico dermatológico é a visualização da lesão presencialmente. Muita gente pensa, não, doutora, deixa eu mandar uma foto para você pela rede social, ou são pelo WhatsApp, enfim, para a senhora me orientar e me diagnosticar e tratar. Não, gente. Consulta médica presencial, o Conselho Federal de Medicina orienta que isso tem que ser feito presencialmente. O diagnóstico correto só é feito presencialmente. Então, assim, estamos disponíveis para ajudar a paciente, mas a gente precisa ver para diagnosticar. Ótima explicação. Agora tem a participação do Erivaldo, ele que mora em Prazeres. Ele fala que o pai teve hanseníase e tomou, depois do tratamento, uma medicação que ele fala aqui o nome, por muito tempo, e ele quer saber se há um risco da doença voltar. No caso, tomou a medicação, existe ali um certo controle da hanseníase. Ela pode voltar? Sim pode ou não? voltar. Depende da forma clínica, né, da doença. Aqueles casos com poucas lesões, o tratamento é feito com 2 medicações durante 6 meses. Aqueles casos de múltiplas lesões, onde o paciente não tem imunidade e que, portanto, exige mais drogas, 3 medicamentos durante 1 ano. E pode acontecer dele voltar por ser recontaminado, ou pode acontecer da doença não ter curado. Né? Então, é importante saber se ele respeitou o tempo de tratamento, se usou medicamento de forma regular, né? Mas existe também uma coisa que é confundido com volta, que é a chamada estado reacional. O paciente cura, o micróbio morreu, o cadáver do micróbio começa a gerar uma reação alérgica e isso gera lesões na pele. Só que esse retorno, esse aparecimento após a conclusão do tratamento é quase que imediato. Enquanto que na recidiva, as lesões, ou seja, ele foi contaminado, né? Não foi curado, vai reaparecendo lentamente. E é muito importante, por isso, para evitar uma recontaminação, que todas as pessoas da casa sejam examinadas. Infelizmente, por exemplo, na cidade do Recife, só 46% dos contactantes são examinados, porque é uma doença de transmissão que exige contato íntimo e prolongado. Daí o maior risco de um paciente novamente readquirir a doença. E um destaque, né? O senhor falou da importância de seguir esse tratamento. Ele falou o seguinte: tomou por muito tempo a medicação, mas resolveu parar por conta própria porque viu uma melhora da doença. Então ele não deve fazer isso. Ele deve seguir à risca ali o tratamento, quanto tempo foi dito pelo médico, seguir e depois voltar para ver mais ou menos como é que está a situação. Porque existe uma grande preocupação nesse caso. Um paciente que interrompe o tratamento, há o risco do bacilo, que a doença é causada por um bacilo, adquirir resistência àquele medicamento. E aí você vai ter que dispor de outros medicamentos, além daqueles que o paciente, pelo tratamento irregular, favoreceu a resistência, né? Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre essas doenças da pele. Tem mais coisa boa para a gente falar a partir de agora aqui no nosso programa. A partir deste momento, vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta, anote as vagas e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades. Olha só, 15 vagas para costureiro, a máquina na confecção em série. 15 vagas. Exigência. Olha só, experiência de 6 meses é a exigência. Escolaridade não exigida, o salário é a combinar. Vamos a mais oportunidades de trabalho? Olha só, 2 vagas para gerente em posto de venda. 2 vagas. Superior completo é a exigência. Experiência de 6 meses, salário é de R$3.000, são 2 vagas para gerente em posto de venda. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, a gente lembra que as vagas de hoje, elas são da Agência do Trabalho. Para você ter outras informações, pode ligar na central de vaga da Agência do Trabalho, que fica na Boa Vista. O telefone, você vai pegar agora o papel e a caneta e anotar o número 3183 7065, 3183 7065, e a gente deseja boa sorte a você que está em busca dessa recolocação
no mercado de trabalho. E a gente volta para falar mais agora sobre o assunto, voltar a falar sobre a temática, doenças de pele. É muito importante você seguir à risca aqui as orientações. E lembrando, são orientações para trazer a você uma informação mais aprofundada do assunto. Mas se você quer um tratamento específico, você não vai buscar na internet. Você tem que ir até um consultório médico para fazer essa consulta. Nada substitui a visita ao médico. Isso é muito importante a gente destacar, porque a gente recebeu aqui também várias fotografias. Muita gente mostrando algumas lesões, né, na pele, pedindo para que o médico olhe. A gente não pode fazer isso porque a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela meio que proíbe. Eu posso dizer que existe uma proibição em relação a isso. Se tem alguma dúvida, vá até o consultório médico. A gente fez uma pergunta no começo do programa, vocês lembram nossa enquete? A pergunta hoje, olha só, foi a seguinte. Perguntamos a você que está em casa se você sabe como prevenir as principais doenças da pele. Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 56% disseram que sim, que sabem como prevenir essas principais doenças que atingem a pele. 44% disseram que não sabem como prevenir essas doenças. Obrigado a você que ligou, que participou. Reta final do programa para agradecer aqui aos nossos convidados. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Sérgio Paulo, dermatologista, muito obrigado por sua participação. Agora o espaço fica aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade, doutor. Bom, foi um grande prazer estar aqui, porque dentro da saúde da população, mais importante é a educação. E eu gostaria de fazer ênfase a uma doença apenas, que ela ainda existe, ocupa o segundo lugar no mundo. O Brasil ocupa 90% de todos esses pacientes no continente americano, que é a hanseníase. E Recife, praticamente a metade dos bairros são afetados por essa doença, chamado hanseníase. E ela ainda existe pela desinformação, uma manchinha branca ou vermelha com dormência ao frio ou calor. Apenas vencido essa desinformação, a doença seria vencida, porque é uma doença que tem muitas sequelas. Então, eu nunca deixarei de ver esse programa, será um grande prazer, porque eu acho que eu estou contribuindo com a coisa mais importante para melhorar a qualidade do serviço público privado, que é a informação sobre as doenças, das pessoas reconhecer, terem hábitos saudáveis e também saberem identificar as doenças no início, quando a possibilidade de cura é muito maior. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, doutor. Volto mais vezes. Também queria agradecer a doutora Ayana Ferreira, dermatologista. Muito obrigado por sua participação. Último recado também, fique à vontade. Ok, eu fico muito grata pelo convite e por estar ao lado do meu professor da graduação, Dr. Sérgio Paulo, e é uma honra estar aqui com vocês. E, na verdade, eu também tenho um recadinho para a minha população, que, gente, nós, dermatologistas, não temos um foco exclusivamente estético. Na verdade, nós temos um foco de tratamento sistêmico, prevenção de doenças e cuidados a longo prazo. Então, existem vários tipos de condutas dermatológicas que a gente pode seguir. E a gente não desconsidera a parte estética de forma alguma. A parte estética é importante, como eu tenho comentado, em relação a vários aspectos da nossa vida. Então, existem cirurgias estéticas, procedimentos estéticos, tudo isso a gente faz em consultório médico. Mas eu queria chamar muita atenção para a questão da prevenção ao câncer de pele. Eu acho que a gente fica batendo na mesma tecla numa tentativa de educação da população, como meu colega e meu ex-professor têm comentado, né? Educação em saúde. E a educação em saúde é o mais importante. Então, se pudermos alcançar toda a população de Recife, vamos ficar muito felizes. Por quê? Porque estamos aqui para ajudar o próximo. É o que o médico faz. O dever do médico é ajudar o próximo. Então, gente, por favor, usar o protetor solar. Eu sei que muitas vezes tem gente que não gosta, que fica preguento no rosto, que fica oleoso. Existem várias alternativas de protetor solar e nós conhecemos todas e podemos ajudar vocês em todas. Porque eu, particularmente, só eu, isoladamente, uma médica só, faz uma média de 5 a 10 cirurgias de câncer de pele por semana. Só eu. Imagina o número de pessoas. Então, estamos aqui para ajudar vocês sempre. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Foi um prazer também recebê-la. Obrigado aos convidados. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!